Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus, não é? Estamos aqui reunidos pela sua graça, como dito há pouco pelo pastor, né? Abençoados com a chuva, não é isso? Né? Você já pode tomar o seu assento, fique à vontade. Convido você também já a abrir a escritura, você que trouxe a sua palavra, a Bíblia, que por aplicativo, seja como for, você que quer acompanhar essa leitura. 1 aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo a essa igreja que estava em Corinto, capítulo de número 15 e versos de 20 a 28. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos de 20 a 28. Eu passo a ler e diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Palavra aqui do apóstolo Paulo a esta igreja que estava em Corinto. Corinto, esta igreja, Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, Paulo visava resolver diversos problemas que essa igreja tinha. A igreja ficava em Corinto, né, que era uma capital romana, né, numa província importante que era Cássia, ou seja, tinha muito comércio, muita gente, e também ela cobria uma grande extensão territorial da Grécia Antiga. Portanto, as influências da cultura, filosofia e pensamento grego era massivo nela. Paulo tem que tratar diversos problemas aqui, né? Se você puder ler a carta toda quando tiver oportunidade, eu aconselho você. No mínimo, Coríntios 15. Convido você que possa fazer isso, que leia pelo menos Coríntios, o capítulo 1 Coríntios capítulo 15. Leia ele todo em sua casa depois, porque aqui eu serei muito breve, e usarei das implicações mais práticas dessa mensagem, que é para nós a pedra fundamental do Evangelho. E Paulo tem que tratar então ali, se você vê no início dessa carta, Paulo tem que tratar dissensão entre os irmãos, Paulo tem que tratar imoralidades, Paulo tem que tratar problemas com a liturgia do culto, a sua ordem, problemas com a administração dos sacramentos, como por exemplo a ceia do Senhor. E aqui, quando chegamos no capítulo 15, ele tem que tratar algo de cunho doutrinário, que é sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, bem como a nossa ressurreição. Paulo, nos primeiros versos, vai tratar quase que diretamente, fazendo uma defesa da ressurreição de Cristo, e depois vai nos dizer e mostrar uma dinâmica, dessa ressurreição e também da nossa ressurreição. É um capítulo formidável. É tão grave o tema que, se você notar, é um capítulo grande. Depois que ele foi dividido em versículos, ele chega a ter 58 versículos. E é claro que nós não vamos ler todos, senão o culto já estaria acabado, né? Seria só a leitura dos textos e nós iríamos embora. Mas a ideia aqui é trazer essas implicações práticas, né? O tema é importantíssimo, por ser, como eu disse, uma das pedras fundamentais do cristianismo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
Devido a essa influência grega, esse pensamento grego sobre essa cidade, ela também teve impactos na igreja. E alguns falsos mestres começaram a divulgar e a ensinar um falso cristianismo. Os gregos não acreditavam na ressurreição, né? Os gregos, eles acreditam nas suas filosofias, nos seus pensadores, e algo muito forte neles era o dualismo. O dualismo é quando eles acreditam que a matéria é intrinsecamente má e o imaterial é bom. A exemplo do corpo, por exemplo, que a matéria, ele é mau e a alma é boa. Então, para eles, na morte de um homem, de uma mulher, na morte do ser humano, quando a alma se desprende do corpo, isso é liberdade. A alma que é boa se libertou do corpo que é mau. Então, para eles não fazia sentido, não tinha fundamento de que essa alma tivesse que voltar a esse corpo. E eles não acreditavam, mas o texto bíblico e historiadores nos mostram que havia diferenças nessa crença. Apesar de não crerem na ressurreição do corpo, eles acreditavam na eternidade. Eles acreditavam no pós-vida. Alguns acreditavam até que Jesus tinha ressuscitado, mas não acreditavam que nós íamos ressuscitar como Ele. Outros nem acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Acreditavam simplesmente que Jesus era algo incorpóreo, que se manifestou, um espírito puro e que revelou, a sua grandeza. E Paulo, então, por ser algo fundamental à fé cristã, teve que tratar isso com muito cuidado. Mas antes de irmos ao texto propriamente escolhido aqui e lido nesta noite, eu gostaria de mostrar como Paulo vai começar a defender isso, e os primeiros versículos são importantes para isso. Então, não sei se é possível projetar, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, 1 aos Coríntios, do verso 1, 15, do verso 1 ao 11. Vai nos dizer assim, eu vou ler diretamente. Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês são salvos, se retiverem a palavra assim como a tal a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefa e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como que por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, assim vocês creram. Ou seja, note que Paulo já inicia logo no começo, ele inicia já defendendo a questão da ressurreição. Paulo vai dar aqui o que nós cristãos podemos considerar como evidências da ressurreição. Ele vai falar de testemunhas que viram a sua ressurreição. E há duas verdades práticas aqui para nós. Uma delas, ele vai dizer que aquilo que ele recebeu é o que ele também transmitiu às pessoas. Ele faz uma síntese do evangelho de forma brilhante aqui, Ele vai dizer aí no capítulo 3, no verso 3, veja: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E no 4 ele vai ratificar, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verdade prática essa, que Paulo mostra que não existe um evangelho fora das Escrituras. Não é um evangelho segundo uma filosofia grega, não é um evangelho híbrido, porque esses falsos mestres estavam mesclando
cristianismo, evangelho com dualismo, e estavam distorcendo o verdadeiro evangelho. Verdade prática, Paulo nos revela que o verdadeiro evangelho, o evangelho puro, é aquele que pode ser verificado pelas Escrituras. Ao contrário, aquilo que não passar por essa prova, não é o evangelho de Cristo. Nós temos que ter firme isso em nossos corações. Ele vai deixar isto claro. Em seguida, ele passa a mostrar as evidências dessa ressurreição de Jesus. Ele vai dizer: olha, houve diversas aparições do Senhor Jesus em carne, no seu corpo ressurreto. Ele chegou a aparecer a 500 irmãos de uma só vez, dos quais ele vai afirmar, muitos ainda vivem, como se dissesse assim: vocês têm como verificar com eles, eles são testemunhas vivas ainda da ressurreição de nosso Senhor. Ele vai dizer: e não somente todos eles, mas eu também sou testemunha da sua ressurreição. E ele chega a dizer assim que foi nascido fora de tempo, querendo dizer: o que havia de mim digno para vê-lo ressurreto? O que há de mim especial para vê-lo ressurreto? Sendo que eu persegui a igreja. É um tipo de argumento que mostra que não havia nenhum interesse em Paulo em querer enganar alguém, em querer construir qualquer ideologia ou qualquer religião, qualquer pensamento religioso. Não havia essa intenção nele, porque na verdade ele odiava e perseguia a igreja de Deus. Mas após o seu encontro com Jesus ressurreto, tornou-se apóstolo de Cristo. Então nós vemos que o evangelho verdadeiro e o evangelho puro só pode ser, irmãos, verificado e confirmado segundo as Escrituras. É esse o evangelho que ele recebeu e que ele transmitiu. É esse o evangelho que ele diz que seja eu ou seja aqueles apóstolos pregaram a vocês, e é neste evangelho que vocês creram. Jesus Cristo vive. Ele vive. Não é uma ideia, não é um fantasma, não é ficção, não é mitologia. Ele vive. E aí, depois de alguns mais discursos mostrando aqui a incoerência de não crer nisso, entramos nos versos que lemos, e olha como ele inicia o 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Ou seja, depois de toda essa apresentação, ele já vai dizer também: mas de fato eu estou afirmando a vocês, Jesus ressuscitou, ele vive, tornando-se as primícias daqueles que dormem. Ele ratifica, ele garante que Jesus vive, dando a entender que para os crentes, essas evidências apresentadas são suficientes para os que creem em Cristo. São muitas testemunhas desse evento, são muitos atos, dentre tantos outros que nós poderíamos citar, percorrendo por todo o capítulo de Coríntios, como por exemplo a transformação de muitos que viviam em Corinto, uma cidade conhecida por sua perversidade e alta imoralidade. Muitos tiveram suas vidas completamente transformadas. O que faria isso no cerne, no coração do homem, senão o poder de um Cristo ressurreto, um Cristo que vive? Não é uma religião de um profeta, de um filósofo que morreu, não, mas de alguém que afirmou e garantiu tudo o que anunciou, ressuscitando dos mortos. Bendito seja o nome do Senhor. No 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque o 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora ele vai começar também a trabalhar a transição entre a ressurreição de Cristo, que é uma evidência, que ele disse de fato Cristo ressuscitou e ele vive, e vai começar a tratar da dinâmica dessa ressurreição e também da nossa, né? E aqui ele quer mostrar aos gregos, aos crentes de Corinto, já o que ele tinha apresentado quando pregou o evangelho entre eles, quando fundou a igreja. Ele vai dizer: por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição. Veja que ele está equiparando homem com homem.
Ele está dizendo: o que é um homem, senão um ser como nós, com um corpo, com uma alma, a parte material e a parte imaterial. Assim como a morte veio por um homem, veio também a ressurreição por um homem. E agora ele vai mostrar para nós quem é esse homem. Tudo isso para continuar defendendo que a ressurreição é sim corpórea. Haverá uma transformação dos corpos, assim como Cristo sendo as primícias, e logo já falaremos sobre as primícias, Cristo sendo as primícias, o primeiro desse tipo de ressurreição. Então, no verso 22, ele vai mostrar quem é esse homem que trouxe morte e quem é esse homem que trouxe ressurreição. Olha o que ele diz: visto que a morte, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, este homem por quem veio a morte é Adão. E vamos nos lembrar que a desobediência e o pecado de Adão realmente transmitiu a toda a humanidade, tendo Adão como cabeça federal, como representante primeiro da humanidade, né? Sendo a humanidade descendência de Adão, que era homem e que pecou, está agora sob maldição e morre por isso. O salário do pecado é a morte. Portanto, o castigo alcança Adão e alcança toda a sua descendência. Então, a morte vem por Adão, mas ele vai dizer: mas também por um homem, que é o Cristo, vem a ressurreição. E é nesse Cristo que nós seremos vivificados. Ele intercala em cima, ele diz: a ressurreição vem por este homem. E embaixo ele intercala dizendo: seremos vivificados nele, que está incluído dentro do entendimento de ressurreição, que é ser vivificado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pela desobediência e pecado de Adão, a morte veio a todos os homens. Mas pela obediência passiva e ativa de Cristo, pela santidade de Cristo, nós seremos vivificados. O 23, cada um porém na sua ordem. Ele vai dizer: calma, porque alguns poderiam estar questionando: nunca vimos a ressurreição de ninguém, nunca vimos esse corpo ressurreto em ninguém. E aí ele vai mostrar que existe uma ordem dentro de um plano já estabelecido por Deus. Vamos nos lembrar que Deus tem os seus decretos, vamos nos lembrar que Deus decretou todas estas coisas ainda na eternidade, e que depois de criada todas as coisas no tempo e no espaço, Ele está providenciando e fazendo por garantia cumprir todo o seu plano. E é isso que está nos alcançando agora. Não há possibilidade do plano de Deus falhar. Não há possibilidade da ressurreição falhar. Primeiro porque Paulo já mostrou nos primeiros versos: Cristo ressuscitou e nós testificamos porque vimos com os nossos olhos. E ele vai dizer, e isso segundo as Escrituras, que também não podem falhar, porque tudo quanto as Escrituras falam de Jesus foi cumprida na sua vinda, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão, para a nossa justificação. Então agora ele começa a mostrar uma certa ordem estabelecida por Deus, porque dentro do tempo e do espaço aprove a Deus estabelecer ordem para as coisas. Deus já havia determinado o dia que Cristo viria, Deus já havia determinado todas as coisas. Nós sabemos que chegará o último dia, muito conhecido como o dia do juízo final, o dia da ressurreição. Conhecemos estas coisas, que também são coisas futurísticas, tem a ver com a escatologia, com a doutrina do fim e das últimas coisas. São coisas que ainda não chegaram, mas que certamente, assim como as profecias e os profetas do Antigo Testamento e a lei de Moisés e os livros de Moisés profetizaram sobre Cristo, Ele veio, concretizou tudo quanto estava escrito sobre Ele. Assim também aquilo que foi escrito sobre o que virá depois acontecerá, que será a sua segunda vinda. E Ele vai falar sobre isso. Então existe uma ordem, guarde isso, na salvação e na ressurreição. Cristo o primeiro, e depois os que creem nele, como veremos agora. Cada um porém na sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, Cristo como as primícias.
Primícias nós podemos entender de duas formas aqui. As primícias eram, na cultura judaica, na tradição judaica, às vezes, aqueles primeiros frutos da terra que os judeus tiravam no início da safra, né, que antecipava a colheita como um todo, e ofertavam ao Senhor em gratidão, porque sabiam que o que eles estavam levando era apenas uma amostra, né, mas eram os primeiros frutos da terra, de toda uma safra que viria na colheita, que seria muito maior do que o que eles estavam levando, e que seria igual àquela premissa que eles estavam entregando. Não sei se os crentes de Corinto poderiam entender a questão de tradição judaica, pode ser que sim, mas também os próprios agricultores da época tinham esse entendimento, porque parece-me também que havia, segundo os historiadores, uma prática comercial das pessoas que pegavam essas primícias do campo, né, esse início de colheita, para apresentar de forma comercial, mostrando a qualidade. E aí, se alguém gostasse daquilo, se comprometia em comprar toda a safra, sabendo que aquilo era só o princípio de tudo o que viria, porque haveria toda uma safra com aquela qualidade, com aquela característica. Cristo é para nós, nós queremos entender de uma forma bem simples, os primeiros frutos da ressurreição. E é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que Cristo sendo o primeiro, e ele já ressuscitou, como ele já comprovou e já demonstrou isso através de evidências, que eles são testemunhas disso, ele vai dizer assim: mas os que são de Cristo também ressuscitarão com ele e como ele na sua vinda. Ele voltará e nos ressuscitará, e entendemos isso pelas Escrituras, que estaremos então para sempre com ele, e com ele reinaremos. Bendito seja o seu nome. 24, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A ordem, ele continua dando a ordem aqui, mostrando o seguinte: Cristo já reina, meus irmãos, ele não vai reinar, ele já reina. Após as primícias, sendo ele as primícias da ressurreição, como foi visto também pelo Estevão no seu martírio, Cristo já está à destra de Deus, e ele já reina, porque Deus passou a ele essa autoridade, de dentro do espaço e do tempo, fazer a gerência de todo esse processo, até que o último inimigo deles esteja vencido, que seria a morte. Depois de tudo isso sendo feito, volta-se então toda a autoridade e poder a Deus. E nós não devemos entender aqui, que embora a Escritura diga que o próprio Filho se sujeitará a Ele, de que há uma diferença de hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não, de forma simples, porque não é objetivo expor isso essa noite, mas para esclarecer, o texto quer somente nos mostrar que dentro do plano de salvação, há uma função, há uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tendo o Filho como homem, cumprido tudo o que ele estava ordenado, o reino volta a Deus, e vamos nos lembrar, Jesus Cristo também é Deus, porque tudo pertence a Ele. Olha o que diz o 28, quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Lembra do só lhe deu glória? Porque toda a glória pertence a Deus, e tudo isso se volta para Ele. Mas o que eu gostaria, de forma mais prática hoje para nós, olhando para o que já lemos, porque se eu for expor todo o Coríntios 15, é o que eu falei, nós levaríamos dias, meses. Eu gostaria de dar duas ênfases, que talvez às vezes a gente não para pensar. Você já analisou que a igreja de Corinto, ela acreditava numa vida após a morte? Acreditava inclusive em Jesus, um evangelho híbrido, um evangelho impuro, mas acreditavam em Jesus, não é assim? Qual é a razão disso incomodar Paulo, preocupar o apóstolo Paulo?
Qual é a razão disso preocupar a igreja contemporânea como nós? Por que deveríamos considerar irrelevante o importante que crê em Jesus? Isso é mais importante. Não, toda doutrina é fundamental. E como nós vimos, o evangelho puro e verdadeiro é segundo as Escrituras. A ressurreição de Jesus é pedra fundamental, é doutrina central da fé cristã e não pode ser negada. Não é só pelo fato se ela é bonita ou não, se porque os gregos tinham algo mais romântico a apresentar em sua retórica e oratória. É porque isto é a verdade e a realidade, porque a nossa salvação está nisso. Você já parou para pensar por que a ressurreição é importante? Por que a ressurreição de Jesus é tão importante? A ressurreição de Cristo é a garantia de que a sua morte vicária e expiatória satisfaz plenamente a justiça de Deus. É a prova de que Deus aceitou a oferta de Cristo pelo perdão dos nossos pecados, de forma completa e definitiva. Ou seja, a maldição e o castigo que nos traz a morte foram anuladas naqueles que estão em Cristo. Quando Cristo se oferece na cruz, como nós vimos numa mensagem anterior, a contemplação do Salvador na cruz, a morte de Cristo na cruz foi a oferta de Cristo pelos nossos pecados, o derramamento do seu sangue. Ele é, conforme disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a sua morte na cruz é vicária, ou seja, é em nosso lugar, é substitutiva. Embora ele mesmo não tivesse pecado nenhum, mas o seu sacrifício foi perfeito justamente por causa disso, porque ele, em obediência perfeita à lei de Deus, não era merecedor nem digno da morte, mas para morrer em nosso lugar, porque lembra-se de que Adão era o nosso representante e estávamos amaldiçoados e morríamos por ele. Agora em Cristo nós seremos vivificados, porque em Cristo fomos justificados. Esse pecado, essa maldição que nos matava, que legitimava a morte para nos matar, foi anulada em Cristo Jesus. Mas como saber que Deus aceitou isso como oferta? Foi quando Ele ressuscita Jesus dentre os mortos. Ao terceiro dia Jesus ressuscita. É o trovão da voz de Deus ecoando e dizendo: eu aceito a oferta, e todo aquele que eu der a ti, terá também vida eterna. É a voz de Deus dizendo: eu recebo essa oferta, o perdão dos pecados será dado, os homens que estão em Cristo estão justificados, a maldição foi quebrada. Por isso é fundamental, aquele corpo de Jesus que morreu, era um corpo de um homem, estava morto, estava inerte, sem vida. Quando ele é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, é o aceite de Deus, de que a oferta foi recebida, de que Deus aceitou a oferta de Cristo por nós, e Ele, voltando dos mortos, nos revela então a gloriosa salvação e justificação em nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhada por muitos, vivenciada por muitos. O apóstolo Paulo diz: é impossível que vocês não creiam nisso. Ele vive, e porque Ele vive, nós estamos justificados. E porque Ele vive, nós estamos justificados por Ele, nós seremos vivificados, nós ressuscitaremos. Nós ressuscitaremos, não permaneceremos na morte. E como está lá em Atos, capítulo 2, verso 24, por que a morte não pôde reter Jesus nas suas cadeias? Porque embora Jesus, como nosso representante, nosso cabeça federal, respondeu e aceitou morrer pelos nossos pecados, Ele mesmo na sua carne não tinha pecado. Então a morte e o pecado precisavam de legalidade para matar Jesus e para manter Jesus na morte e no túmulo, e que ele apodrecesse lá.
Isso indicaria que não havia sacrifício perfeito. Os sacrifícios rituais do Antigo Testamento não teriam sido superados. Não estaria concluída a nossa salvação. Mas quando a morte procurou materialidade, legitimidade no corpo e no sangue de Jesus, ela não encontrou. Porque como está em Romanos 8, a carne de Jesus condenou o próprio pecado. O pecado se fortalece, o pecado reina na carne humana. É ali que ele reina absolutamente. Mas Cristo, quando encarnou, ele condenou o pecado na sua carne. Ao invés do pecado condená-lo, ele condena o pecado. E agora a morte, quando procura legitimidade, materialidade, para manter Jesus em sua cadeia, não encontra e é obrigada a liberar Jesus dos mortos. Tendo então Jesus nesse ponto, sendo ele as primícias, já vencido a morte e o pecado. Jesus já triunfou sobre a morte e o pecado até aqui. No entanto, ele só vai considerar a sua obra perfeita e completa quando ele comunicar a mim e a você essa mesma vitória sobre o pecado e a morte. E lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 14, nós vamos encontrar que diante do trono branco, a própria morte será destruída quando for lançada no lago de fogo e enxofre. E para nós, que estamos em Cristo, se estivermos mortos ou vivos, ao soar da última trombeta, nós também retornaremos dos mortos. Os que estão vivos terão o seu corpo glorificado, os mortos ressuscitarão, para estar com Cristo como Ele é, e tendo a morte sendo destruída, como em Apocalipse 20, então a vitória estará completa. Mas, por que Cristo é a primícia daqueles que ressuscitaram? Se no Antigo Testamento eu tenho descrição de ressurreições, no Novo Testamento eu tenho a ressurreição da filha de Jairo, eu tenho a ressurreição do filho da viúva de Naim, eu tenho a ressurreição de Lázaro, que foi impressionante, um homem morto de 4 dias, que inclusive de impacto a tradição judaica, que acreditava que ninguém poderia ser ressuscitado após esses dias, só no máximo ao 3º dia. Jesus ressuscita um homem dos mortos no 4º dia, uma ressurreição impactante. E por que a Bíblia e a Escritura trata que essa ressurreição de Jesus é diferente, é especial? O que há de especial nessa ressurreição de Cristo e nessa ressurreição que nós vamos passar? É que aquela ressurreição ainda dava àqueles que ressuscitaram o corpo natural, o corpo ainda sujeito à morte, porque Cristo ainda não havia consumado a nossa salvação e justificação. A morte e a ressurreição de Jesus é definitiva num corpo glorificado, um corpo que não morre mais, um corpo que não tem mais uma série de limitações que nós temos, um corpo em que o pecado não tem nenhum poder sobre ele, um corpo que deseja intensamente a santidade, que deseja intensamente a presença de Deus, um corpo glorificado. Essa é a diferença absoluta entre aquelas ressurreições e essa, tanto que todas essas pessoas que ressuscitaram morreram novamente e aguardam o dia da ressurreição, aguardam como nós o soar da última trombeta, aguardam o dia da ressurreição, eles também aguardam. Então a morte de Jesus é diferente de todas as outras, porque visto que Deus deu o aceite, de que Ele aceitou a oferta pelos pecados, na carne de Jesus não havia nenhuma legalidade para que Ele ficasse na morte. A sua ressurreição é a prova cabal de que todos aqueles a quem Ele transmitiu, porque é a dupla imputação, Nós imputamos a Cristo o nosso pecado e Ele morreu por nós, e agora Ele imputa a nós a justiça que Ele conquistou na sua vida, morte e ressurreição. Então nesse ponto, Cristo nos dá a sua vitória e o seu triunfo sobre a morte e o pecado.
Convido você a ler mais uma passagem comigo e encerraremos. 1 Coríntios capítulo 15, versos de 50 a 58. Nossa, esse horário já? Quanto tempo eu estou pregando? Uns 20 minutos? 30? 1 Coríntios capítulo 15, versos de 50 a 58. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou revelar-lhes um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. E quando o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. A verdadeiro triunfo sobre a morte, usando aqui alguns salmos messiânicos, algumas palavras proféticas, mostrando a vitória definitiva de Jesus sobre nossos maiores inimigos. Mas o que eu quero lhes dizer, irmãos, encerrando, é que a nossa ressurreição, quando falamos um corpo ressurreto, falamos de algo tão esplendoroso que às vezes não temos talvez dimensão sobre isso. É um corpo que desfrutará de forma absoluta, de forma profunda, a paz, a alegria e a comunhão com Deus. Não somente com Deus, mas de um para com os outros, para com a criação. Haverá um relacionamento perfeito. O nosso corpo estará novamente preparado para contemplar e receber a glória e o esplendor de Deus. Viveremos diante dele, viveremos com ele. A sua glória nos envolverá por toda a eternidade, e o nosso novo corpo suportará, receberá, desejará tal glória. Tem como resistir a tal convite? Tem como resistir a tal verdade? Jesus Cristo vive, e é porque ele vive que nós seremos vivificados com ele. Amém? Então que Deus abençoe aos irmãos. Grato pela oportunidade, farei aqui já a oração em gratidão a este culto, a palavra. Amém? E seguiremos com o restante da missão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela sua palavra, te agradecer por nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer pelas Escrituras, te agradecer pelo Espírito Santo, te agradecer por nos justificar na pessoa bendita de Jesus, te agradecer por tão grande salvação, te agradecer, Senhor, pelo culto desta noite, pela oportunidade de cultuar e glorificar o seu nome. Só podemos dizer de tudo isso, Senhor: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Amém.